querido estudante, tudo bem com você? Nesse vídeo a gente vai resolver o exercício 25 da seção 8 do capítulo 5 do livro. Ele pede o seguinte: dê a representação geométrica e a forma trigonométrica dos seguintes números complexos. Então vamos partir para a representação geométrica primeiro, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem um plano, o plano cartesiano, que nesse caso é o plano complexo. Vou chamar Z1 como sendo o primeiro número, Z2 o segundo, Z3 o terceiro, Z4 o quarto, para facilitar a resolução do exercício. Então, a gente marca aqui no plano complexo, por exemplo, a gente tem que o Z1 e o Z3 têm parte real como sendo raiz de 3. Então, a gente vai usar esse número aqui na parte real. E o Z2 e o C4 tem como menos raiz de 3 a parte real também. Então, só temos esses dois números para a parte real desses quatro números aqui, desses quatro números complexos. Da mesma forma, a gente tem que tanto o Z1 até o Z4 é mais ou menos I, ou seja, é mais ou menos 1 na parte imaginária, tá? Então, o Z1 ele vai ser formado por raiz de 3 I. Então, raiz de 3, 1 para a parte imaginária, temos o Z1. Da mesma forma, o Z2, que é menos raiz de 3i, o Z3, que é raiz de 3 menos i, e o Z4, que é menos raiz de 3 menos i. Então, geometricamente, a gente já tira o seguinte: quando a gente fala do módulo para conseguir fazer a forma trigonométrica do número, a gente precisa saber o módulo e o ângulo do número complexo, o ângulo que forma com o eixo real. Então, geometricamente, a gente já percebe que os pontos que ligam Z1, Z2, Z3, Z4 formam um retângulo. Se é um retângulo, todos esses módulos aqui serão iguais. O módulo de Z1 vai ser igual ao módulo de Z2, que vai ser igual ao módulo de Z3, que vai ser igual ao módulo de Z4. Eu não preciso ficar fazendo muita conta. Então, vamos calcular o módulo de apenas 1. O módulo de Z1 ao quadrado. Antes de começar, a gente está pegando o Z1 aqui, tá? Pegando o Z1. Para fazer pelo teorema de Pitágoras, a gente tem que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, o módulo de Z1 ao quadrado, é igual a 1 dos catetos ao quadrado. Esse cateto aqui é o mesmo valor de 0 até 1, que é 1, então 1 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. O outro cateto ao quadrado é esse aqui, que é exatamente raiz de 3 ao quadrado. Então, o módulo de Z1 ao quadrado é igual a 1 mais raiz de 3 ao quadrado é 3. Z1 ao quadrado, então, vai ser 4. Então, o módulo de Z1, como o módulo é sempre positivo, não tem módulo negativo, então o módulo vai ser a raiz quadrada de 4, que é 2. Ok? Até aqui tudo bem? Então, a gente conclui que o módulo de Z1, o módulo de Z2, o módulo de Z3 e o módulo de Z4 são todos, ambos, iguais a 2. Então, todos esses módulos, todas essas distâncias são iguais a 2. Neste momento, nós então precisamos calcular os ângulos que cada um desses números complexos formam com o eixo real. Quando eu falo esses ângulos aqui, que são chamados de argumentos, eu estou querendo o ângulo formado entre o eixo real e a o ângulo entre o eixo real e o segmento de reta, que é o que forma um módulo do número complexo. Como que eu vou determinar isso? Então, vamos separar apenas um triângulozinho aqui e vamos trabalhar só com um triângulo, porque uma vez pensado nesse θ1 aqui, a gente consegue deduzir automaticamente os outros ângulos aí. Então, vamos lá. Da trigonometria, a gente consegue tirar o seguinte. Primeiro, esse θ1 ele tem que ser um número entre 0 e π sobre 2. 0 aqui
e π sobre 2 é equivalente a 90 graus. Bom, então, o que vai acontecer aqui? Para calcular o seno, a gente sabe que o seno é cateto oposto vezes a hipotenusa, nesse triângulo que é retângulo aqui. Então, cateto oposto a θ é esse segmento aqui, o tamanho desse segmento é 1, dividido pela hipotenusa, que é o módulo de Z, que é 2. Ok? O módulo de Z é 2. Muito bom. Então, eu quero um ângulo entre 0 e π sobre 2, cujo seno é meio. Qual que é o ângulo entre 0 e π sobre 2, cujo seno é meio? É o ângulo de 30 graus. Se eu utilizasse qualquer outra relação trigonométrica, a resposta daria a mesma. Por exemplo, se eu fosse para o cosseno, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente ao θ1 é esse segmento aqui, que mede raiz de 3. Dividido pela hipotenusa, a hipotenusa é 2. Então, a gente está querendo saber qual o ângulo entre 0 e π sobre 2, cujo o cosseno da raiz de 3 sobre 2. Esse ângulo só tem um. Tem que ser o ângulo de 30 graus. E a mesma forma vale para a tangente. Se eu faço a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto a θ1 é 1, o cateto adjacente é raiz de 3, multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo, a gente tem raiz de 3 sobre 3. E a pergunta é a mesma, qual o ângulo cuja tangente da raiz de 3 sobre 3? Esse ângulo tem que estar entre 0 e 2 e π sobre 2. Esse ângulo só tem 1. 30 graus. Ok? Então, nós já tiramos que esse ângulo aqui, opa, tá errado. Esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Se esse ângulo é de 30 graus, por simetria, esse ângulo aqui também tem que ser de 30 graus. O Z1 e o Z2 estão a uma mesma altura, tá? Se aqui é 30 graus, aqui é 30 graus e se eu sair do eixo positivo, real positivo, para o eixo real negativo, eu tenho que fazer 180 graus. Só resta, então, 30 mais 30, 60. Resta aqui, para chegar a 180, falta 120. Se aqui é 120, aqui também é 120. Se aqui é 30, aqui também é 30. E aqui também é 30 graus. Portanto, o ângulo, o argumento do primeiro número complexo θ1 é esse cara aqui, ó, do eixo real até esse segmento de reta, 30 graus. Ok? Então, vamos fazer aqui 30 graus. Do eixo real até o segundo número complexo, que a gente vai chamar o argumento de θ2, vai formar um ângulo de 150 graus. Do eixo real, no sentido anti-horário, até chegar ao Z4, que a gente está chamando de θ4, que é o argumento do número complexo Z4, eu tenho que fazer 30, 120, 150, com mais 30, 150, 180, com mais 30, 210 graus. E, finalmente, mais rápido aqui, para o Z3, o θ3 vai ser 360 graus, só basta tirar esse ângulo aqui. Olha, somando pedacinho por pedacinho. Você que sabe, mas para mim é mais fácil fazer 360 menos 30, 360 menos 30, 330 graus. Só que agora a gente precisa desses ângulos, cada um desses ângulos, em números reais, tá? A gente precisa do tamanho do arco deles. Eu vou fazer uma pausa aqui e vou dar a resposta de cada um deles. E eis aqui a resposta.
o θ1, 30 graus, equivale a π sobre 6, o θ2 a 5π sobre 6, o θ3 a 7π sobre 6 e o θ4 a 11π sobre 6. Se você quer saber como que obtém esses valores, é você pensar assim, ó, se 180 graus equivale a π radianos, então 30 graus vai equivaler quanto? Fazendo essa continha, você vai, em radianos, encontrar o x como sendo π sobre 6. Para encontrar os demais, basta você pensar assim. Então, o Z2 é π, que é 180 graus, basta você tirar esse 30 graus. Então, o θ2 é π menos π sobre 6, que eu já sei que 30 graus equivale a π sobre 6. E assim continua para os demais, tá? Mas eu vou deixar esse exercício aí para vocês. Bom, já sabemos o módulo dos números complexos, já sabemos o ângulo, o argumento dos números complexos. Então, a gente pode escrever que o Z1 é o seu módulo vezes o cosseno do seu argumento mais I vezes o seno do seu argumento. Já vou andar um pouquinho mais rápido e já vou colocar aí a resposta. Então, nós temos que o Z1 pode ser reescrito da forma 2 vezes cosseno de π sobre 6 mais I seno de π sobre 6. Por fim, nós temos que o Z2, basta a gente usar o seu módulo e o seu argumento. A gente tem que o Z2 tem módulo 2 e argumento 5π sobre 6. O Z3 e o Z4 vão ter a mesma lógica, a mesma forma de escrita. E é isso aí, pessoal. Continuem estudando, se cuidem e nos vemos no próximo vídeo.